Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa história incrível de liderança, fé e reconstrução. Uma história que, mesmo tendo acontecido há mais de 2.400 anos, ainda ressoa com uma força impressionante nos dias de hoje. Vamos falar sobre Neemias. Quem foi Neemias? Ele não era um rei, um profeta ou um sacerdote. Ele era um homem comum, um copeiro do rei Artaxerxes na poderosa Pérsia. Sua posição era de confiança, mas ele vivia longe de sua terra natal, Judá. Um dia, ele recebe notícias devastadoras de Jerusalém. Os muros da cidade, que representavam segurança, identidade e honra, estavam em ruínas. Os portões, queimados, e o povo que havia retornado do exílio vivia em grande miséria e desprezo. Imaginem a dor que Neemias sentiu. Seu coração se partiu. Mas a sua dor não o paralisou. Pelo contrário, ela o moveu à ação. A oração de Neemias no capítulo 1 é um exemplo poderoso de humildade e intercessão. Ele confessou os pecados do seu povo, lembrou a Deus de suas promessas e pediu favor aos olhos do rei. Quando o rei Artaxerxes notou a tristeza de Neemias, ele perguntou o motivo, com o coração acelerado, mas confiando em Deus. Neemias compartilhou seu fardo e fez um pedido audacioso: permissão para ir a Jerusalém e reconstruir os muros. Para sua surpresa, o rei não apenas concordou, mas também forneceu cartas de salvo-conduto e recursos para a construção. Esta é a primeira grande lição de Neemias. A dor pode ser o combustível para a mudança. E a oração é o primeiro passo para a ação. Ao chegar em Jerusalém, Neemias não age impulsivamente. Primeiro, ele faz uma avaliação cuidadosa da situação. Sob o manto da noite, ele inspeciona secretamente os muros em ruínas. Ele precisava entender a real dimensão do desafio antes de apresentar seu plano. Isso nos ensina sobre a importância do planejamento e da sabedoria. Não basta ter paixão, é preciso ter uma estratégia. Depois de avaliar, Neemias reúne os líderes e o povo de Jerusalém. Ele não os repreende pela situação. Em vez disso, ele compartilha sua visão. Ele diz: vejam a miséria em que estamos. Ele se inclui no problema. Então ele aponta para a solução, mostrando como a mão de Deus já estava agindo a favor deles, desde a aprovação do rei. Sua liderança inspiradora uniu o povo, que respondeu com um só coração: levantemo-nos e edifiquemos. Mas, como em toda grande jornada, a oposição não tardou a aparecer. Figuras como Sambalate, Tobias e Gesem zombaram, ridicularizaram e tentaram intimidar os construtores. Eles disseram-me o que estão fazendo, estão se rebelando contra o rei. A primeira arma do inimigo foi o desânimo. Quantas vezes, quando começamos algo novo e importante, as vozes da dúvida e da zombaria surgem para nos parar? A resposta de Neemias foi firme e cheia de fé. Ele não entrou em debates inúteis. Ele simplesmente respondeu: o Deus dos céus é quem nos dará sucesso. Nós, seus servos, nos levantaremos e construiremos. Ele colocou sua confiança não em sua própria força, mas no poder de Deus. E assim, a obra começou. Uma das estratégias mais geniais de Neemias foi dividir o trabalho. Cada família ficou responsável por reconstruir o trecho do muro que ficava em frente à sua própria casa. Isso criou um senso de pertencimento e responsabilidade. Cada um estava defendendo seu próprio lar,
sua própria família. A tarefa gigantesca se tornou gerenciável porque foi compartilhada por todos. À medida que os muros subiam, a oposição se intensificava. A zombaria se transformou em ameaças de ataque. Os inimigos planejavam lutar contra Jerusalém e criar confusão. O povo ficou com medo e o desânimo começou a se infiltrar novamente. Els diz Eram, a força dos carregadores já não é suficiente e há muito entulho. Não conseguiremos reconstruir o muro. É neste momento que a liderança de Neemias brilha ainda mais forte. Ele não ignora o medo do povo. Ele o enfrenta de frente. Primeiro, ele ora. Sempre a oração. Depois, ele age. Ele estabelece uma guarda dia e noite. E então, ele arma o povo. Ele posiciona as famílias com suas espadas, lanças e arcos nos pontos mais vulneráveis dos muros. E ele profere um dos discursos mais motivadores de toda a Bíblia. Ele diz ao povo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Ele os lembra do propósito maior. Eles não estavam apenas empilhando pedras, estavam protegendo tudo o que amavam. A estratégia funcionou. Os inimigos viram que seu plano havia sido descoberto por Deus e que o povo estava preparado. Então os trabalhadores voltaram ao muro, mas com uma nova rotina. Metade trabalhava, enquanto a outra metade ficava de guarda. Os que carregavam materiais faziam isso com uma mão, enquanto na outra seguravam uma arma. Eles trabalharam incansavelmente, do alvorecer até o anoitecer. Neemias liderava pelo exemplo. Nem mesmo ele ou seus homens tiravam suas roupas exceto para se lavar. Esta imagem é poderosa. Significa que na jornada da vida, muitas vezes precisamos construir com uma mão e lutar com a outra. Precisamos ser diligentes em nosso trabalho, mas também vigilantes contra as ameaças que tentam nos destruir, sejam elas externas ou internas, como o medo e a dúvida. Mas os desafios não eram apenas externos. Problemas internos surgiram. O povo pobre clamou contra seus irmãos judeus mais ricos, que estavam cobrando juros altos e forcando-os a vender seus filhos como escravos para sobreviver. A injustiça social ameaçava destruir a unidade que haviam conquistado. Neemias, ao ouvir isso, ficou muito zangado. Ele convocou uma grande assembleia e confrontou os nobres e oficiais. Ele os lembrou de que eles eram irmãos e que explorar uns aos outros era um grande pecado aos olhos de Deus. Sua liderança não era apenas sobre construir muros de pedra, mas sobre construir um povo justo e compassivo. Ele exigiu que a exploração parasse imediatamente, e os líderes envergonhados concordaram em restaurar tudo o que haviam tomado. Neemias nos mostra que um verdadeiro líder se preocupa com a justiça e o bem-estar do todos, especialmente dos mais vulneráveis. Com os problemas externos e internos sendo gerenciados, a obra avançou rapidamente. E então, os inimigos tentaram uma nova tática, o engano e o ataque pessoal à reputação de Neemias. Eles o convidaram para uma reunião num local distante, com a intenção de lhe fazer mal. A resposta de Neemias foi clássica: estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Por que a obra deveria parar enquanto eu a deixo para ir até vocês? Ele se recusou a ser distraído. Ele sabia que desviar o foco da sua missão era uma forma de derrota. Eles tentaram 4 vezes e 4 vezes ele deu a mesma resposta. Depois, eles enviaram uma carta aberta, cheia de falsas acusações, dizendo que Neemias planejava se rebelar
e se tornar rei. Era uma tentativa de manchar sua reputação e criar medo. Neemias simplesmente orou: nada do que eles dizem é verdade. Eles estão inventando tudo isso em suas próprias mentes. E ele orou por força: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Finalmente, eles tentaram a armadilha da falsa espiritualidade, contratando um falso profeta para enganar Neemias e faz-lo se esconder no templo. Um ato que seria pecaminoso para ele como leigo. Mas Neemias discerniu a armadilha e se recusou, dizendo: um homem como eu deveria fugir? Quem na minha posição entraria no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Sua coragem e discernimento o salvaram. E então, o momento triunfante. O muro foi concluído em incríveis 52 dias. Uma tarefa que parecia impossível foi realizada porque um líder ousou acreditar. Um povo se uniu em propósito e todos confiaram na força de Deus. Quando os inimigos viram o muro completo, a Bíblia diz que eles ficaram desanimados, pois reconheceram que esta obra havia sido feita com a ajuda do nosso Deus. A própria obra concluída foi um testemunho do poder de Deus. A história de Neemias é uma fonte inesgotável de inspiração. Ela nos ensina a transformar dor em propósito, a combinar oração com planejamento, a liderar com visão e empatia, a perseverar diante da oposição e a construir com uma mão, enquanto nos defendemos com a outra. Ensina-nos sobre a importância da unidade, da justiça social e de manter o foco em nossa missão. Talvez você esteja hoje diante de muros em ruínas em sua própria vida. Pode ser em sua família, em sua carreira, em suas finanças ou em sua saúde espiritual. A história de Neemias nos convida a não desanimar. Ela nos chama para sermos líderes em nosso próprio contexto. Comece com a oração, avalie a situação, compartilhe sua visão com outros, espere oposição, mas não desista. Trabalhe com diligência, lute com coragem e, acima do tudo, confie que o Deus que esteve com Neemias também está com você. A reconstrução é possível. A restauração está ao seu alcance. Assim como o povo de Jerusalém celebrou a dedicação dos muros com grande alegria, você também pode celebrar a vitória em sua vida. Levante-se e edifique. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela história de Neemias. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Deixe nos comentários qual lição de Neemias mais falou com você. 8a Proxima